queria começar com uma poesia. Sim. Eu não conheço a autora, chama Rosilda Eusébio Costa. Que fala, o nome da poesia é Desigualdade. Você está feliz, é bem verdade. Não tem culpa de tantas tristezas e males da humanidade. Mas você é parte desse mundo que batalha por igualdade. Você está feliz, vive a sorrir e a sonhar. Eu vejo, embora não me vejas. Talvez você sinta medo até de tocar minhas feridas. Mas saiba que a maior ferida que eu carrego está no mais profundo da minha alma. E ela você não consegue ver. Porém, seria bom você se lembrar que do mesmo ar que você respira, também eu vivo a respirar. O céu te parece lindo? A mim também parece belo. Mas debaixo de todo esse céu, ninguém se importa para onde estou indo, se estou chorando ou se estou sorrindo. Então, eu acho que ela traz esse clima que é bastante forte, né, da questão da pessoa que está totalmente fora do... Né, como fala aquele Arnaldo Antunes, né? Que o amor é sujo, tem cheiro de mijo, né? Ele fala num poema. Né? Então é interessante a gente ver essa cara do amor e do cuidado que aparece, que é daquele lugar onde você não consegue, da onde não se encontra, Sim. Né? Esse amor de cara, né? Você vai conseguir, na medida que você vai conversando, que você vai humanizando a pessoa e que você vai transformando aquela, né? E acho que isso é um pouco o teu trabalho que você relatou, né? Sim. Sobretudo a questão das mulheres, enfim, aí é você que tem que desenvolver um pouco. Eu só queria dar uma introdução. Né? Sim, você me fez lembrar, hoje nós estávamos num momento de avaliação, né, de um trabalho que a gente desenvolve aqui em Campinas, na média complexidade, e daí teve algumas falas da questão dos refugiados, né, e eu até me lembrei daquela última live, da penúltima live, né, Marcelo? Das mulheres, né? Do islamismo que foi feita, né? E daí a gente estava falando sobre um grupo de venezuelanos que estão no centro de Campinas e eles estão alojados, né? Em hotéis ali próximos e aí a gente estava falando um pouco sobre isso por conta da cultura deles, né? Que muitas crianças não estão na escola e a gente não consegue fazer algumas intervenções porque eles dizem que se a criança não quer ir na escola, eles aceitam, né? Porque eles respeitam a opinião, né? da criança. E daí a gente se depara com culturas diferentes e o tanto que a gente tem que respeitar isso também, né? Se pôr no lugar do outro e respeitar a cultura do outro. E daí você me fez lembrar disso, né? A gente avança e a gente regride um pouco também, né? Em alguns momentos para que a gente consiga entender outras realidades também, né? Então, me fez lembrar... Vocês têm que trabalhar dentro da legislação, e aí é um problema. Sim, né? sim. E até que ponto, né? Porque aí tem o respeito. Mas eu queria trazer um pouco também uma trajetória, né, Marcelo? Uma trajetória que eu tenho acompanhado e de algumas experiências que eu acho legal a gente colocar aqui, né, vivenciadas, naquele sentido de coisas boas que acontecem, né?
de coisas positivas, de políticas aí que são implementadas e que isso não aparece na mídia, né? A gente vê muitas coisas só no lado negativo, digamos, né? Do social. E aí a gente que está aí diariamente nesse contexto, junto com as questões de vulnerabilidades e tudo mais, a gente vê muitos avanços, né? E aí, o que está muito na mídia, que eu queria trazer também, eu acho que essa semana todo mundo teve acesso a um depoimento da Ana Hickman, né? Da questão da violência doméstica. E daí eu quero trazer um pouco de como que isso avançou, né? Hoje a gente tem no ponto de vista da assistência, houve um avanço, porque hoje as mulheres, elas não se calam mais, né, Marcelo? Elas conseguem denunciar, por mais que tenha aí esse momento delas, que talvez tenha que ser respeitado também, mas hoje elas têm meios, né, para que elas saiam aí desse estado de sofrimento, né, desse estado de violência. E a Ana Hickman foi uma que essa semana foi muito comentada, né? Porque ela vivenciou muito essa violência e ela conseguiu, né? Apesar de ter chegado onde chegou, ela conseguiu sair dessa situação e conseguiu denunciar, né? Ela conseguiu fazer isso. E aí, por que eu trago... Por que eu quis trazer de início essa história da Ana Hickman? Porque na reportagem que eu vi, o pouco que eu vi, eu até imprimi aqui algumas falas, é aquela questão da escuta, né? Que a gente fala, né? Que escuta a gente dá, né? Essa escuta, ela favorece o que para o outro, né? Será que a gente ouve ou a gente escuta ou ouve o outro, né? A escuta, ela dá um outro sentido, né? Uma escuta que ela é uma escuta cuidadosa, né? Uma escuta que ela é uma escuta ativa, que você se põe no lugar do outro. E quando eu falo da Ana Hickman, ela não teve isso no meio dela, né? Que na entrevista ela fala que ela não teve apoio, ela não teve ninguém que conseguisse ouvi-la como ela precisava, né? E então aí eu trago essa reflexão para nós, né? Qual que é a escuta que a gente tem, né, do outro? Será que a gente escuta mesmo ou será que a gente ouve, né? E munidos de tanto preconceitos, né, e tudo mais, né? De uma história de vida nossa que a gente acaba aí intervindo negativamente, né, em alguns casos. Então, trago isso como uma reflexão mesmo para nós, né? Será que a gente consegue ouvir até quem está mais próximo da gente, que talvez esteja aí, né? No momento de sofrimento, né? Então, é isso. Eu sempre me lembro, uma vez a gente estava ajudando num retiro para jovens lá em Itaici, e tinha uma moça que não podia desligar o celular, porque senão o marido dela ia buscar ela lá. Ela tinha que atender o celular sempre que ele ligasse. E para mim era um caso óbvio de violência doméstica, porém eu me senti no momento muito sem saber o que fazer. Porque, por um lado, também, se eu tivesse, como eu estava na posição de pessoa que estava acompanhando, eu poderia estar cada vez mais fechando ela, né? Que essa abordagem ela tem que ser muito cuidadosa, porque a pessoa tem medo, né? Sim. E, às vezes um passinho que você dá na direção dela, ela foge, porque ela aumenta o medo, né? Sim, e depende da intervenção, talvez ponha tudo a perder, né? Então,
a gente fica meio inseguro, né, de intervir ali na hora, o que você faz, né, para contribuir ou não. Mas assim, pensando na minha trajetória, agora falando um pouco aí dos pontos bacanas, né, que a gente vivencia como profissional, eu comecei, né, uma experiência como educadora de rua na época, né, em 95. Inclusive eu encontrei o pessoal essa semana, a gente saiu na segunda-feira, não vi o pessoal há 20 anos já, então foi muito bacana, né, relembrar o pessoal que a gente trabalhou junto lá atrás. E daí, na pastoral, a gente vivenciou muitas situações de início do crack, né, na época. E aí a gente já começa, né, eu falo que viver a espiritualidade é viver no cotidiano nosso, né, Marcelo? É a gente ter esse olhar para o outro sem preconceitos. E aí a gente fazia as abordagens de rua, né? A gente criava o vínculo com essas crianças na rua e ao ponto de levá-las, na época tinha, né? A gente podia levá-las para um tratamento de dependência química e aí foi uma experiência bem bacana. E depois uma outra experiência bem legal que eu vivenciei foi na zona de confinamento, né? Que eu tive a oportunidade de estar 9 anos na coordenação e como assistente social. E aí foi uma experiência muito rica. E eu me recordo de um travesti, que o Adelmar, que era conhecido como Denise, né? Ele se vivia da prostituição, ele tinha pessoas que moravam com ele, né, no mesmo local, e eram pessoas portadoras do vírus HIV, pessoas doentes, pessoas acamadas e pessoas que precisavam muito. E ela usava da prostituição para levar o sustento para os demais que ela sabia que estava lá, né? E então, assim, talvez a sociedade não tenha um olhar para esse Adelmar, para essa Denise que estava ali na beira da pista, né, se prostituindo para levar alimento para pessoas que não tinham, né? E ela começou a estudar a história de Santa Maria Eufrásia, que é da congregação do Bom Pastor, que fazia um trabalho lá no Jardim Tatinha, que é a zona de confinamento, até hoje, prostituição. Sim. E ele estudou Campinas, a vida. Isso é de Campinas, né? É aquele lugar em Campinas. Isso, Campinas, Jardim Tatinga é uma zona de confinamento, né? Lá tem várias casas de prostituição, o bairro praticamente de prostíbulos. E, enfim, e o Adelmar, né, a Denise, ela estudou a história de Santa Maria Eufrásia, que era a protetora das mulheres ali, né, da congregação, e ela levou essa imagem, esse modelo de espiritualidade, digamos assim, de Santa Maria Eufrásia, né, da missão, da congregação, e ela levou para o Cidade Singer, que era um bairro próximo lá, e ali tem uma capela até hoje, que foi Denise que começou esse trabalho da capelinha lá de Santa Maria Eufrásia. E hoje é atendido aproximadamente 50 crianças e adolescentes do bairro, né, do Cidade Singer. E tem a capelinha do lado, e eles construíram um barracão grande, e ali eles acolhem essas crianças, né, que são vulneráveis ali do bairro e que ficam no contraturno escolar nesse local, né, em atividades aí socioeducativas. E então, assim, trago essa experiência de uma pessoa que a mídia muitas vezes joga numa situação de discriminação mesmo as mulheres, né, que estão lá em situação de prostituição,
E a gente que está ali vivenciando, a gente tem tantas coisas bonitas que a gente conta de tantas vivências ali, né? E essa é uma que ficou muito marcada para mim, né? De ver uma pessoa que se despiu de tudo, né? Do pouco que ela tinha e pensou no próximo. Então, e a gente junto, né? Porque a gente trabalhava junto ali, né? Sozinha a gente não constrói nada, mas que ela foi a pioneira nisso foi Denise. Então, precisa de um rosto, né? sim, É. sim. A Fernandinha falou lá para trás, deixa eu voltar aqui. Que tristeza, porém, muita gente não sabe o que fazer, e a pessoa também não quer arrumar confusão, entre aspas, com o parceiro por diversos motivos. Então, você tem um ambiente que não é propício para você fazer a transformação dessa vida, né, que está naquele sistema meio caótico ali. Né? E às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso. Marcelo, a gente que é da assistência, né, que a gente faz muita orientação no sentido assim, eu acho que trazer a pessoa para perto e fazer uma escuta é um bom início, né, de procurar entender por que que ela se encontra nessa situação. É um processo, né, e aí a pessoa tem que tomar consciência da situação que ela vivencia. E aí ela despertar o desejo de sair dessa situação de violência, né? A questão da violência doméstica hoje é bem delicada, porque as mulheres, elas criam uma dependência, né? Tanto emocional quanto financeira, e se torna um estado doentio ali naquela convivência familiar. E daí envolve-se filhos, e aí ela pensa no filho, ela pensa em todo mundo e não consegue sair daquela situação, né? Então, o que a gente orienta é que traga para perto, que tenha essa escuta, né? Mais aguçada dos seus sentimentos e por aí ir tentando orientá-la para que ela consiga aí deixar, né? Reconhecer e deixar essa situação que ela vivencia, né, da violência. Eu lembro quando eu estava lá com os meninos de rua, em São Paulo, eu fiz um tempo, passei um tempo ajudando as irmãs lá. Elas têm uma casa... Abordagem de rua. Não, eu ficava dentro da instituição. Eu ficava como voluntário, assim, tipo, olha, tem um menino que está com uma dor de dente terrível, alguém precisa acompanhar ele no hospital. Então eu levava a criança para o hospital. E as irmãs é que faziam essa abordagem e todo. Então outra vez elas pediram ajuda porque queriam levar os meninos para passear no parque. Então tinha que ir uma equipe maior. Então não era uma coisa que eu fazia sempre, mas foi muito interessante enquanto eu estive lá. E os meninos e as meninas, você via que tinha dois grupos ali. Tinha um grupo que era das crianças pobres. Crianças que são pobres de uma rede si mesmo, assim, como falar. Miserabilidade. E tinham 2 ou 3 meninas que eram vítimas do abuso dos pais ou padrastos. Que elas fugiram de casa e viviam com os meninos da rua. E você via que eram meninas que um dia foram bem cuidadas, porque elas estavam com a gengiva toda sangrada, elas não eram pessoas que tinham aquela capacidade imunológica de quem já nasce na rua. Né? Que já vem desenvolvendo um corpo de pé no chão e tal, né? Então, era interessante isso. Não tem nada de interessante, mas
a gente via que ali existiam graus, mas a questão da violência doméstica, ela é uma questão que ela é transversal, né? Ela vai em todos os níveis, né? E acho que Uhum, os níveis mais altos são os mais difíceis de alcançar. sim. Os mais difíceis também de aparecer, né? Porque a mulher a mulher que ela, por exemplo, que ela é esposa de um advogado famoso, ou ela é esposa de algum governador, ou de algum vereador a nível municipal, digamos assim, ela, ela tem vergonha, ela tem medo, ela vai pôr em risco até essa pessoa, né? E que é o sustento da família, né? Então ela fica com medo de denunciar e aí as coisas não aparecem. E a pessoa que ela não tem recurso financeiro, que ela está numa situação mais vulnerável, em termos de denúncia, talvez ela não perceba que tenha tanta perda, né, no sentido financeiro, no sentido de isso sair na mídia e isso atrapalhar, né, aí o trabalho, o social, né, da pessoa ali que é tão conhecida. Então, eu até penso que não aparece mais por conta disso, porque a maioria das pessoas hoje que procuram, que denunciam, né, e que pedem medida protetiva, são pessoas mais vulneráveis, mesmo financeiramente, digamos, né, socialmente, digamos, né, nível social mesmo, né. Então, isso acontece muito. Eu me recordo quando eu atendia mulheres da alta sociedade e que algumas falavam para mim no atendimento, eu vim aqui para pedir um desconto no colégio porque meu marido fala que eu não faço nada, a única coisa que eu consigo fazer é isso, né? Pelo menos isso eu faço. Então é uma violência, né, ali psicológica tremenda, né? Não tem nem como, né? Tipo, você não é nada, né? Não é nada. E aí, Marcela, acho que uma coisa bacana também, vivenciada, que acho que é legal compartilhar com o pessoal, é assim, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, com a mulher em situação de prostituição, né, porque a gente entende que ninguém se prostitui sozinha, né, a mulher, ela está em situação de prostituição, ela não é uma prostituta, né, e aí a gente tem essa escuta, né? Esse acolhimento, essa escuta bem próxima mesmo, né? Bem cuidadosa para entender essa mulher. E aí com esse vínculo, ela vai entendendo a situação que ela está. Porque a situação da mulher que está nessa questão da prostituição vai para além de ser ali, de ter aquela relação sexual, né? Ela é obrigada a beber com o cara, fazer sala, que a gente fala lá, com o cara no prostíbulo. Daí quanto mais ela bebe, mais a casa ganha, né? Ela não tem lucro nenhum com aquilo. Quem tem é a casa, né? A cafetinagem e tudo mais. Então, ela é muito explorada em todos os sentidos. E aí, quando ela começa a perceber essa exploração, aí ela começa a alertar, não, tá acontecendo alguma coisa, né? Quando ela não se reconhece mais, que ela sente o desejo de deixar aquela situação. E mesmo se ela não desejar isso, de que forma eu continuo na prostituição, né? De que forma eu vou aceitar tanta exploração, né? Então, criar esse vínculo, essa escuta, para que a gente consiga, né? Ela consiga avançar nisso, né? E ter essa consciência e consiga sair dessa situação de sofrimento, né? Então, talvez as pessoas pensem, não, o trabalho é para tirar a mulher da prostituição. É óbvio que
para sempre melhor, mas a gente também tem que respeitar aí, né, esse momento dela e ela sentir a necessidade, né, o desejo de sair, né, por conta. Entendeu? Então não tem... Eu vi aqui, olha, outra coisa que a Fernanda falou, recentemente uma amiga e eu tentamos ajudar uma outra amiga que está em situação de violência doméstica, extremamente dependente do rapaz. Muita gente entende que a violência doméstica não é apenas física, né? Não é só física, né? Então, eu acho que tem... isso, ela tem uma coerção, né? E aí ela termina falando, quais são as formas de ajuda que vocês oferecem para as mulheres nessa situação? Certo. Então, atualmente eu coordeno um serviço em Campinas, né? A gente praticamente assim, a gente terceiriza, a Prefeitura de Campinas terceiriza um serviço, que aí no caso a gente executa, né? Porque assim, hoje a gente tem a Política Nacional da Assistência Social, né? E aí nessa política a gente tem um documento que chama tipificação. E nessa tipificação a gente tem as proteções sociais, né? Então a gente tem a proteção social básica e a proteção especial de média e alta complexidade. E daí os casos de violência doméstica, elas estão na média complexidade, né? Porque são questões que já não é a básica, que é de prevenção, já está ocorrendo a violência, né? Então, o que hoje a gente faz? A gente tem uma dupla psicossocial, eu estou na coordenação, mas eu coordeno 4 duplas psicossociais e educadores. Na verdade, a gente chama trio, né? São trios com educador, um psicólogo, uma assistente social. E as denúncias chegam, né? Então, hoje a gente recebe denúncia do CREAS, depois eu vou falar como que vocês podem fazer para encaminhar essas pessoas, para denunciar e tudo mais. Mas assim, hoje a gente só atende denúncias. E aí a gente atende denúncias de todos os tipos de violência. Violência doméstica, violência contra criança e adolescente. A gente atende violência contra os idosos, que tem aumentado bastante. A questão da violência contra o idoso, né? Deficiente mental também tem bastante, né? O quê? Não entendi. Deficiente mental. Não entendi. Deficientes mentais. A questão de saúde mental, sim, sim. Muita questão de saúde mental, bastante. Mas, na verdade, a questão da saúde mental também está ligada a muita questão da violência, né, doméstica e a questão também da pessoa, por exemplo, a mãe ou alguém da família não dá conta dele, né, não dá conta dessa questão de saúde mental da pessoa, né, não entender e aí partir para agressão, isso a gente tem bastante, né. A questão da violência psicológica, né, então isso a gente atende também. Então a gente atende um local grande, assim, de questões de violências, né. Só que a gente só atende quem denuncia, né? Então, assim, o que chega pra gente é aquela situação de denúncia e aí a gente faz o atendimento e o acompanhamento, que é muito difícil, porque você imagina, você vai receber uma equipe que você sabe que você foi denunciado, que houve uma denúncia, e aí a gente tem que trabalhar em cima disso para entender o que está acontecendo e fazer todo um trabalho psicossocial com aquela família, com aquela criança, né? Então, e aí são N questões aí, visitas domiciliares, a questão do atendimento, a questão de entender a vida, né, as vivências que essa família teve, que essa pessoa teve, dizer para ela que a violência gera violência, né?
e que não é através da violência que ela vai conseguir resolver as coisas. Os encaminhamentos, né? Hoje a gente tem em Campinas muito caso de saúde mental, a demanda é grande e a gente tem poucos CAPs que faz isso, né? Que é os atendimentos para a questão de saúde mental no município. Então, a gente tem esses desafios, sim, né? Mas o que a gente orienta é ligar nos disques denúncias aí, 180, qualquer disque denúncia que a pessoa pode ligar para denunciar, e também a mulher procurar a delegacia da mulher, né? Porque aí, se ela está com essas questões, ela tem que buscar ajuda. E de que forma ela busca ajuda? Ela vai numa delegacia da mulher e faz um boletim de ocorrência, né? Então. E aí, se for o caso de ser atendido pela média complexidade, ele vai ser encaminhado, e aí tem várias equipes que a gente faz esse trabalho em Campinas, né? Várias Então, e é equipes. interessante porque aqui em Bragança, por exemplo, a Delegacia da Mulher, ela fica num espaço que é do governo, que são só coisas do governo ali, mas ele fica bem de frente para uma das principais praças da cidade. Que é na mesma calçada que a delegacia principal, né? Que é a seccional. Então, você vê... as mulheres têm vergonha, né? Sim. De ser vítimas, né? Então, eu vejo que há alguns lugares que são mais... que é mais protegido, é um lugar mais... não afastado, mas um lugar que não dá tão de cara com as pessoas, né? Que a pessoa pode ir lá conversar e não... E agora, outra coisa que eu me lembrei agora, que aconteceu, por exemplo, vamos dizer, eu tenho dois casos. Uma família, o menino fugiu, deu uma briga com a avó, e aí o menino falou, desobedeceu a avó, e ela falou, então você vai ver quando seu pai chegar. E ele, então, resolveu fugir. E fugiu de casa. E eu vi que teve todo um trabalho que o Conselho Tutelar fez com ela. Sim. Com a mãe e com o menino. Né? Enfim, esse caso teve outros desdobramentos, mas eu achei que existiu existe alguma chance de recuperação desses casos de violência, né? Mas é necessário que a gente... isso é uma coisa muito esquisita, porque a gente sofre uma outra violência. Eu sofri a violência, mas eu tenho que me enquadrar dentro do modelo que está sendo proposto por aquela equipe, por aquele governo, por as pessoas que comandam aquilo, né? E às vezes a gente parece que tudo é feito mais para facilitar a impressão que a gente tem de fora, né? Que é feito mais para facilitar a vida do funcionário do que realmente resolver o problema da pessoa. Sim. Né? Você vai entrando numa institucionalização que tudo fica muito burocrático. Né? Mas eu vejo que há servidores que são capazes de fazer isso. Por exemplo, tem uma mulher, eu quero trazer ela também, é uma médica do ML, e ela já estaria aposentada, mas ela se mantém no trabalho porque o que ela se dedica agora é encontrar nome para os corpos abandonados lá no ML. Então ele vai atrás da pessoa,
Sim. consegue achar família. E ela tem tido um bom sucesso nisso, mas depende muito do funcionário ainda, né? Parece Sim. uma coisa meio personalizada, né? Uhum. E eu queria que você falasse mais desse bairro lá de Campinas, porque eu não conheço outro lugar que seja assim. Que é um É. bairro que eles separaram para colocar as prostitutas. E aí você vai entrando no Sim. bairro, e na medida que você vai entrando, a pobreza vai aumentando. Então o preço da prostituta lá da primeira rua é diferente do da quinta rua. Sim. E ali tem Uhum. toda a questão dos filhos e aquela criançada que fica envolvida nessa Nesse forma de meio, né? arquitetura. É. Uhum. Sim. Então eu queria falar um pouco Então, sobre isso. você sabe que lá no Jardim Itatinga, essa história que eu contei para vocês, né, do Adelmar aí, as irmãs do Bom Pastor, elas têm uma OSC lá, né, agora não é mais ONG, é OSC que a gente chama, né, que é a Organização da Sociedade Civil. E aí elas acolhem filhos das mulheres em situação de prostituição. Então, hoje eu não sei quantos tem lá, mas existe dentro desse bairro essa entidade, né, que faz esse trabalho. Tem a parte da educação infantil e tem a parte dos adolescentes, né, dos maiores ali, que frequentam, que são não somente filhos das mulheres em situação de prostituição, mas são também dos bairros adjacentes ali, né, da comunidade. E assim, o que a gente percebe também, Marcelo, que além dessa pobreza que você bem coloca, né, da diferença de uma casa da outra, né, tem casas que as meninas ficam dentro da casa e não ficam expostas, né, mas tem muitas mulheres, a maioria das casas lá, as mulheres ficam expostas na rua, né, elas ficam seminuas na rua, e para chamar a atenção aí dos clientes, né? Dos homens ali que vão passando. E aí parece uma mercadoria, né? Porque a mulher, ela tá ali naquela situação e o homem passa de carro e vai apalpando e vai, né? Vai escolhendo aonde ele vai estar, né? Com quem que ele quer estar. Então, assim, parece a mulher um objeto, né? Um objeto que tá ali para... E numa dessas experiências que eu vivenciei, eu cheguei lá nessa organização, nessa entidade, e era 8h30 da manhã, mais ou menos. E aí chegou uma moça que ela tinha trabalhado, né? Ela ficou na situação de prostituição durante a noite e ela estava embriagada. Ela estava com aquele copo de vidro. E ela estava desesperada, assim, enlouquecida com questões ali. Daí trouxe ela para perto, chamei para atendimento, entramos na sala. E daí ela começou a colocar situações que o homem pedia para ela fazer ali naquele momento, né, da relação ali. E aí ela tinha um filho, e esse filho ficava lá nessa entidade, né, chama CEPROM. E aí ela falou que só passava o filho na cabeça dela. Só passava o filho. E ela ficou desesperada e entrou em surto quando ele pediu para ela representar o filho dele e que ele disse a idade que era a mesma idade do filho dela, né? E aí ela ficou enlouquecida, né? Com tudo aquilo que ela estava vivenciando ali. E aí ela foi contando para mim e ela surtou ali na minha frente, ela quebrou o copo e passou no pulso, né? Cortou o pulso e a gente saiu correndo com ela para ir para o centro de saúde e tudo mais. Então, assim,
eu gosto de contar essa história, né, que eu vivenciei com essa moça, porque às vezes a gente fala, nossa, que vida fácil, né? Consegue dinheiro rápido, né? É o que a mídia nos passa. E a gente que tá ali e vivencia tudo isso, a gente sabe que não é assim, né? É muito sofrimento estar nessa situação. Então, eu acho que quando a gente fala dessa espiritualidade, né, nesse olhar que você fala, né, que você colocou lá no chamado, a realidade, né, um olhar para a realidade atual, né, o que a gente faz, né, com essa nossa espiritualidade, de que forma a gente, porque assim, essa moça, ela chegou porque ela tinha algum vínculo comigo, né, porque ela foi escutada em vários momentos, então, por isso que quem ela buscou, né? Ela buscou quem ela sabia que estava ali do lado dela na hora que ela mais precisava. Que ia E dar algum aí, retorno. que ia ter um apoio, né? Então, assim, a gente vê a mídia aí, o que a mídia nos traz, né? E tantas coisas boas, tantas pessoas, né? Hoje, né, Marcelo, que estão junto aí com tantas situações vulneráveis, com tantas pessoas que precisam, e isso não aparece, né? Muito difícil a gente ver, né? Aparecer coisas positivas, coisas boas que acontecem, né? De pessoas que esperam, de pessoas que têm uma nova vida, né? Quase não aparece isso, aparece só as coisas mais ruins mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa meio catártica da própria sociedade. Como ela não suporta viver com aquilo, ela faz qualquer coisa para jogar para fora esses. Entende? Uhum, Então a gente fala mais. É claro que as televisões usam isso para manter os seus ouvintes atentos, mas a gente sabe, quem se envolve o mínimo que seja, sabe que em cada ponto desse de exclusão tem um Padre Júlio, tem uma assistente social, tem uma pessoa que está ali disposta a ajudar, né? E que está usando os meios que são possíveis. Ó, uma, a NNA Lúcia, eu não sei o nome, acho que deve ser Ana Lúcia, afeta muito mais o emocional do que, às vezes, muitas das outras profissões. O emocional das uhum. prostitutas, né? Estou imaginando que ela. Fácil não será jamais, diz a Fernanda, tantas e tantas situações, muitas vezes constrangedoras. Com certeza não deve ser uma escolha fácil entrar e continuar nessa situação. Né? O processo, eu sei que é um processo, às vezes longo, processo que sai da moça jovem que busca um trabalho normal, né? Que às vezes engravida e tem que botar comida, a gente sabe, que às vezes o que a gente ganha não é o suficiente, né? E que então vai se virar para ver como é que consegue a mais. E que essas pessoas, elas estão dentro de um ambiente de sobrevivência, né? Sim, E é aí que a gente não pode aceitar essa situação. E eu vou dar um exemplo. Você não deve tomar água só quando você tem sede. Porque a sede é uma coisa que tem a ver com sobreviver, com vida em perigo. Então o corpo avisa, ó, toma água aí, que senão você vai sim. desidratar. Uhum, Né? E assim como a gente também não pode tomar cuidado das pessoas só quando a sede aparece. Né? E essa, eu tenho muita esperança que essa sociedade esteja às portas agora. Porque toda a estrutura social de poder, ela desabou. Os nossos uhum. políticos não nos representam,
Sim. Os professores estão sendo questionados, né? É claro que existem professores e existem outros professores que não são questionados, que são amados pelos alunos. Então, a gente está vivendo um tempo onde a verdade, a relação verdadeira tem sido uma necessidade, né? Eu acho que isso é um tempo novo. Porém, nós não vamos entrar nele com muita facilidade, né? A gente vai ter muito... mesmo se a gente pensar o que foi a pandemia, e o quanto a pandemia não mudou alguns aspectos da vida da nossa sociedade, né? Sim. E assim tem outras coisas que estão rolando, né? Mas todo esse processo ele é muito lento. Não por conta da burocracia, mas porque é muito difícil você fazer a verba vir para esses lugares. Sim. E o que vem não é o suficiente, né? Quando vem. É muito difícil você trazer verba para arrumar esgoto. Vamos falar um pouco, né, em termos de... Porque é uma obra que se vê, mas que está Mínima estrutura. Sim. Né? Então, e essa obra de trabalhar com os mais pobres, trabalhar com os excluídos, trabalhar com as pessoas que estão mais vulneráveis, ela é uma obra subterrânea. Né? Porque em qualquer momento que você vai tirar ela desse viés subterrâneo, as pessoas começam a te acusar imediatamente. Você faz isso porque está querendo aparecer. Você faz isso porque não sei o quê. Então as pessoas, para justificar a própria falta delas fazer as coisas que deveriam, elas começam a achar defeito no que os outros estão fazendo. Sim. O maior exemplo disso aqui em São Paulo, lá em São Paulo, é o padre Júlio Lancelotti, né? Sim, na Cracolândia, né? Ele não é na Cracolândia exatamente, mas... ele trabalha com pessoas em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. Eu queria que você falasse, a gente já está no horário, então eu queria que você falasse um pouco quais são os meios, né? Qual é o primeiro passo que a gente tem que dar se a gente desconhece alguém, ou se a gente está se sentindo vulnerável, está sentindo que faz coisas, né? Tem muito marido aí pedindo para fazer sexo em grupo, essas coisas que as mulheres não querem. Então, né? Quais são os passos que a pessoa tem que dar para ela conseguir, sem ser agredida, né? Conseguir a sua liberdade ou uma vida normal, né? Você pode dar umas dicas disso? Então, é o que eu falei. Eu penso que o ponto principal é a pessoa entender a situação que ela tá, porque tem pessoas que não conseguem nem enxergar isso, né, Marcelo? O depoimento da Ana Hickman aqui tem uma parte que ela fala, né? Que eu não vou encontrar aqui, mas ela diz assim: ele me punha nessa situação e eu começava a achar que era normal, né? Que era normal e que era a personalidade dele. Então, acho que primeiro é reconhecer que está, de alguma forma, vivendo essa violência, né? E aí a gente fala muito da rede de ajuda, né? Qual que é a rede que essa pessoa tem? É um vizinho, é um amigo? E aí essa rede ajudá-la a pensar em estratégias ali que ela consiga, né? Uma rede de apoio, ir para a casa de uma irmã, deixar aquela situação, e aí posteriormente, se é de fato do desejo dela fazer um boletim de ocorrência para deixar a situação, em casos de
de violência doméstica. Agora, o que também nos aparece muito é a questão da violência contra a criança e adolescente. Então, daí, assim, é procurar o conselho tutelar e denunciar mesmo, né? Pode ser um vizinho, ou pode ser a própria, alguém ali da família, tem que procurar, né, o conselho tutelar, que é o órgão da defesa do direito da criança e adolescente. Então, isso precisa acontecer, porque a criança ela é indefesa, ela precisa do adulto que a defenda, né? Então, a gente orienta que vá fazer mesmo uma conversa junto ao conselho tutelar, né? Situação de pessoas em situação de rua, a gente fala que é alta complexidade, e daí a gente tem as casas lar, que eu também assumi em Piracicaba, né, a coordenação de 2 casas lar, que aí é determinação da vara da infância, do juiz, né, de vara de infância e do conselho tutelar também, né, para que a equipe trabalhe para o retorno para a família de origem ou uma família extensa, que é alguém da família, avós, tios, ou e para a questão de adoção, família substituta, né? Então, esse é o caminho. Então, dizer, né, eu acho que o que fica para a gente é que, assim, a gente tem políticas públicas, a gente tem a territorialização, a gente tem os CRAS, os CREAS, que cada bairro ali, né, o seu território, ele tem sempre um CRAS que a pessoa também pode procurar, e daí lá eles vão orientar onde que vai, né? Então tem os CRAS, os CREAS, os DAS, que são os distritos da assistência. Então hoje a política ela funciona, Marcelo, e a gente precisa buscar esses meios, porque a assistência social, eu posso dizer do Estado de São Paulo, ela funciona como Sistema Único de Assistência Social, é como se fosse o SUS, Sistema Único de Saúde. Em todo lugar que você vai, tem um centro de saúde, tem uma UBS, sempre tem ali, né, no território, os atendimentos para a questão aí da saúde. E hoje a gente tem uma política nacional, que é a política de assistência, que é o SUS, Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente tem que buscar isso, buscar os meios que a gente tem ali no nosso território. Seja para que tipo de necessidade for, a gente precisa conhecer e buscar. Então, só para terminar, a Fernandinha perguntou, existe algum outro meio de acolhimento, algum ambiente onde as mulheres possam ir? Tipo um abrigo? Existe abrigo das prefeituras também, né? Os abrigos aqui em Campinas é o Saraeme, né? Assim, a gente, nem nós que somos profissionais, a gente sabe onde é, porque é extremamente sigiloso. Então, a mulher, quem encaminha, a mulher, ela sai da delegacia com o boletim de ocorrência e a medida protetiva, né? Geralmente a medida protetiva não sai na hora, mas aí ela aguarda feminina, né, a guarda municipal que vai acompanhá-la nesse local. Mesmo a gente estando com ela acompanhando até a delegacia, a gente não pode acompanhar até o abrigo, porque é extremamente sigiloso, justamente para que o agressor não saiba, né, onde essa mulher está. E aí lá ela pode ir também com os filhos, se ela tiver com o filho, eles acolhem o filho também, então acolhe a mulher e o filho. Então, posso te dizer que pela política da assistência a gente tem esses abrigos nos municípios, quando não tem em municípios vizinhos, mas sempre tem um abrigo para acolher sim as mulheres. Que está esgotado também, não tem vaga. Está lotado. Não, e tem os casos, a gente sabe, tem alguns casos. Por exemplo, você tem uma família que tem uma avó que pode acolher. Então, quer dizer, essa família que está em perigo, que poderia entrar nesse abrigo, não vai entrar porque tem uma avó que pode acolher.
Entendi. Às vezes é Isso. uma... Que a gente chama rede de apoio. O avaliador social é que vai conseguir dizer, né, se para onde é que vai ou como é que vai ser. Enfim, é um sistema que é público e que precisa Uhum. ser explorado. Então, se a gente Sim. precisa, tem que insistir um pouco, tem que, às vezes, procurar um funcionário que é mais engajado. Isso faz parte. Uhum. Eu acho que, terminando, né, a miséria, como dizia Betinho, né, a miséria, em todos os níveis, ela gera violência, né? Então, a miséria, ela é fruto da violência. Então, que a gente consiga se olhar, né, para dentro e entender qual que é a nossa miserabilidade, né? E qual é o nosso Que papel, né? pode ter e qual é o nosso papel na sociedade, né? Quais são os nossos desafios e onde a gente se esconde. Aí fica um pensar, Sim. tá Então é bom? isso. Muito obrigado, É então. isso.